nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 30 de janeiro. Que bom ter a sua companhia. A palavra de Marcos, no 4º capítulo. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus recorre a duas parábolas do mundo da agricultura para falar dos processos do nosso coração e também da ação de Deus em nossa vida. Ele fala de sementes. Eu sei que à primeira vista uma semente parece pequena, simples, frágil, quase desprezível. O que não se vê é que dentro da semente existe uma força silenciosa, um dinamismo próprio, e um dinamismo capaz de gerar vida se o processo da semente ele é respeitado. Eu quero dizer para você que Jesus, no Evangelho de hoje, ele parte dessa imagem da semente. Ele parte dessa imagem para ensinar que o reino de Deus e a nossa própria vida, eles crescem assim. Crescem por dentro, em etapas, no tempo certo, longe da pressa, do espetáculo, até porque a semente ela não tenta ser sombra antes de viver o processo. Ela sabe que diante de si tem um caminho, que esse caminho precisa ser vivido com beleza, com autenticidade, com verdade, tal como na nossa vida. A semente, ela aceita o tempo do oculto, do silêncio, da raiz que se aprofunda, e ela cresce sem barulho, mas cresce de forma consistente. Na minha vida e na sua vida acontece o mesmo. Pessoas amadurecem quando aceitam atravessar processos, quando não pulam etapas, quando permanecem fiéis, mesmo nos períodos em que nada parece acontecer, porque o crescimento autêntico não é apressado, ele é construído, e tudo o que é construído leva tempo, e exige muita paciência. Você sabe também que muitas fragilidades nossas, elas nascem justamente da recusa em viver esses processos. Há pessoas que querem chegar antes, colher antes, sustentar antes de estarem preparadas, terem uma vida consistente, e por isso vivem na superfície, reagindo a tudo, sem tempo de criar raízes. Isso gera vidas instáveis, isso gera relações frágeis, escolhas que não se sustentam, porque quem não aceita o tempo da formação tende a viver sempre cansado, inseguro, dependente de reconhecimento dos outros. E daí falta densidade interior, falta eixo, falta chão. Sem processo, a vida fica vulnerável, facilmente quebrável diante das exigências da vida e daquilo que é próprio do nosso cotidiano. E o Evangelho de hoje ele termina com uma imagem perfeita, linda, eu diria até poética. A pequena semente, depois de viver todo o seu processo, ela se torna uma árvore e um abrigo. Nem todos chegam a ser abrigo durante a vida. Chegam aqueles que respeitaram o processo. E na vida, na minha, na sua, isso acontece de modo muito claro. Pessoas que amadureceram, elas se tornaram lugar de descanso para os filhos, para o esposo, para a esposa, para os amigos, para a família. Elas sustentam porque têm consistência. Eu quero dizer hoje para você que viver os processos é dar consistência ao tronco da própria vida e lançar raízes profundas o suficiente para buscar os nutrientes que sustentam uma existência inteira. É isso que permite atravessar crises, suportar ventos fortes e continuar de pé. O que começou pequeno, quando foi bem vivido, transforma-se em força capaz de sustentar muitos ao longo do caminho. Então, viva os seus processos. E há momentos no processo de escondimento, há momentos em que nós precisamos viver o silêncio, há momentos em que precisamos de recolhimento e lançar no profundo da vida as nossas raízes. Não tenha medo dos processos.
São eles que dão consistência, beleza e maturidade para que nós um dia viremos abrigo ou apenas uma árvore frondosa e ser para aqueles que se aproximarem de nós abrigo e paragens seguros. Eu gostaria nesse momento que você estivesse muito atento àquilo que eu vou dizer para você. Talvez o ponto mais exigente da palavra de Jesus nessa sexta-feira seja a forma como ele redefine aquilo que nós chamamos de sucesso. Há pessoas que atravessam a vida inteira acumulando resultados e resultados muito interessantes, experiências bonitas, títulos, mas permanecem interiormente dispersas, como que vazias e quem sabe até interiormente quebradas. Outras vivem menos visíveis, chamam menos a atenção, porém dentro de si elas constroem coerência, inteireza, unidade interior. O Evangelho de hoje lhe sugere que a verdadeira fecundidade, e por que não dizer o verdadeiro sucesso, não está no quanto alguém realiza, mas no quanto aquilo que realiza corresponde àquilo que essa pessoa vive por dentro. Quando a ação de uma pessoa e a sua interioridade elas caminham juntas, a vida deixa de ser apenas uma soma de coisas feitas e se torna uma história com sentido, uma história fecunda. E isso, no fim, é o que permanece, é o que dá beleza, é o que enche o coração de alegria. Não se esqueça disso. E hoje, mais uma vez, eu convido você para orar comigo. Senhor Deus, aqui estou como sou, com os meus tempos confusos, com as minhas pressas mal resolvidas e também com as minhas fugas disfarçadas de decisões. Muitas vezes, Senhor, eu quis resultados antes de aprender a esperar. Eu quis segurança antes de confiar. Eu quis chegar antes de ser formado. Hoje, amado Deus, eu me coloco diante de Ti com tudo aquilo que está em processo dentro de mim. Me dá graça de não desistir de mim mesmo quando o caminho parece lento, quando nada é claro, quando o silêncio pesa. Me sustenta por dentro, onde ninguém vê. Trabalhe em mim com a Tua paciência, aquilo que nem sempre eu aceito. E que eu não atrapalhe o que o Senhor está fazendo, mas aprenda a permanecer. Eu confio, Senhor, em Tuas mãos. Eu sei que Tu podes fazer milagres na minha vida e me ajudar nos processos mais profundos da minha alma. Nesse dia, estenda a Tua mão e me dê a Tua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Excelente jornada para você e até a noite, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.